Olá, meu nome é Yuzi Rasmussen Araújo de Faria, sou aluna do curso de especialização em arte intermediática do Polo de Inhumas. Trabalho atualmente como arte educadora no Centro de Educação Profissional em Artes dessa cidade, com uma faixa etária entre 5 e 6 anos, pertencente ao núcleo deste centro. Pensando neste depoimento e num tema específico, parece-me ir de encontro a toda uma inquietação coletiva no que tange ao intento de utilizar o recurso tecnológico, seja no espaço escolar ou outro, frente à cultura digital. Revendo a trajetória do curso, os inúmeros textos com autores excepcionais que tratam deste assunto com tamanha propriedade, e na orientação da professora Fernanda Pereira da Cunha, em seu depoimento na segunda mediação do TCC, geraram inúmeras questões sobre o uso da tecnologia nesta era digital e seus desdobramentos. E começo a vislumbrar algo a ser pesquisado e tratado aqui por diante. Mas para definir um tema digno de pesquisa e apresentação, há que se levantar alguns aspectos para fomentar essa busca. Quando o autor Fernando Azevedo relembra Ana May Barbosa, em seu texto de 2014, na página 4, no qual a autora analisa que vivemos na era inter, que estamos vivendo um tempo em que a atenção está voltada para a internet, a interculturalidade, a interdisciplinaridade, a integração das artes e dos meios como modo de produção e de significação, desafiadores de limites, fronteiras e territórios. Então a reflexão passa a ser ampla, pois envolve atores, contextos e todo um leque de reações, posturas inerentes à nova realidade tecnológica. Neste caminho, naturalmente, surgem algumas questões. Quem são as pessoas envolvidas neste processo? Quais as dificuldades? Como lidar com essa nova realidade? Quais os benefícios a serem considerados? Ou seja, muito a buscar e aprender sobre esses novos caminhos que os textos posteriores sugeridos pelos professoras do curso, contemplaram com êxito. Outro aspecto que direciona para um viés específico que une arte e cultura digital, e como as duas acabam por pertencer à realidade educacional, está inserido no texto Arte, Educação e Cultura, também de autoria de Ana May, quando essa reflete o papel da arte no desenvolvimento cultural, na página 2 e na página 3. Não podemos entender a cultura de um país sem conhecer sua arte. Sem conhecer as artes de uma sociedade, só podemos ter conhecimento parcial de sua cultura. Através da poesia, dos gestos, da imagem, as artes falam aquilo que a história, a sociologia, a antropologia, etc., não podem dizer, porque elas usam outro tipo de linguagem, a discursiva, a científica, que sozinhas não são capazes de decodificar nuances culturais. Dentre as artes, a arte visual, tendo a imagem como matéria-prima, torna possível a visualização de quem somos, onde estamos e como nos sentimos. Partindo deste ponto, poderíamos questionar qual a relação estabelecemos com a arte? Qual o entendimento do papel da arte em nossa vida? Como visualizamos essa linguagem dentro da nova cultura digital? Como será vista dentro do nosso contexto profissional e ou pessoal? Conseguimos de fato entender as diferenças entre educação artística e arte-educação e a recente arte intermediática? Como se desenvolve essa nova forma de arte? Qual o seu propósito? Faz parte da minha vida? De que maneira? Apresentando inúmeras questões que podemos listar e enumerar. Contudo, devemos nos ater à mais recente, que passou a fazer parte de nossa vida sem permissão expressa e definir uma linha mais investigativa, ou no mínimo instigante. Quando a autora Fernanda Pereira da Cunha, no texto do Laissez-faire, a Educação Intermediática Crítica, de 2013, na página 4, evoca uma reflexão sobre como iniciar uma inter-relação com este mundo à nossa frente, torna este princípio mais desafiador. Vem a propor um novo
que é refletir sobre o paradigma para o ensino da arte digital. O propósito é repensar o processo de ensino-aprendizagem, imerso na linguagem da cultura digital e não apenas produção instrumentalizada com os padrões técnicos oferecidos pelos efeitos computacionais, para que o aluno se aproprie da linguagem para expressar-se. Surgem a partir deste ponto outras questões. O professor teria preparo para se aventurar neste campo? Como ele lida com essa nova realidade virtual? Qual relação estabelecida com essa vasta tecnologia? Ainda refletindo neste artigo da autora, mais adiante na página 8, segue com sua avaliação que nos leva a pensar quando alerta. O interessante é que parece que a escola, muitas vezes, deforma essa apropriação da linguagem que o jovem traz na sua bagagem cultural digital, por insistir na educação instrumental, em vez de trabalhar os valores culturais por ele agregados. A escola, ao enfatizar apenas a produção técnica digital, muitas vezes acaba por aumentar a angústia do tecnofóbico ou reforçar a euforia do tecnomaníaco. Diante deste aspecto tão importante, uma reflexão se faz necessária sobre o papel do professor, no qual a escola, neste processo, acaba por contribuir com desequilíbrio, pois despreza a realidade que o aluno traz do seu território e reforça uma metodologia que valoriza o recurso como instrumento, menosprezando qualquer valor inerente, atingindo o professor em sua prática, pois este se vê numa posição nada confortável entre ser oprimido ou oprimir, com sérios desequilíbrios entre tecnofobia ou tecnomania. Essas considerações fomentam maior interesse neste percurso, em direcionar para uma pesquisa próxima do docente, tão acuado em seu contexto. Seguindo a partir dessa linha de raciocínio e considerando o enfoque do autor Pedro Demo no artigo Tecnofilias e Tecnofobias, de 2009, na página 5, no qual reflete: é conhecida a atração avassaladora que tais aparatos exercem sobre as novas gerações, bem como o fato marcante de que elas se dão bem com essas engenhocas, em geral, muito melhor que os adultos. A sensação pode ser de avalanche irresistível. No entanto, para educadores não vale a regra do poder. Se não damos conta do inimigo, o jeito é unir-se a ele. Seria capitulação. Neste viés do autor Pedro Demo, que alerta para um aspecto tão claro, adotado por muitos profissionais educadores, mas que acaba por gerar uma leva de trabalhadores em educação insatisfeitos com o sistema escolar e parte para uma aproximação nada preparada diante do inevitável. Então, considerando o depoimento no qual apresenta uma dificuldade frente ao intento de trabalhar com o Dino anteriormente, que era um computador de mesa ultrapassado, com um aparato tecnológico dentro da sala, poderia até contemplar um tema-problema, visto a falta deste recurso em muitas escolas da rede pública, mas optei por algo na direção da dificuldade pessoal do professor, frente à própria tecnofobia e seu enfrentamento. Essa situação bastante recorrente em nosso ambiente escolar me instigou na busca de algumas respostas ou meios, sugestões de enfrentar a maior de todas as dificuldades, a si mesmo. Nessa direção, considero a citação de 2009, na página 6, do autor Pedro Demo, pertinente, que nos evoca atenção. A razão de ser das novas tecnologias é representarem oportunidades renovadas de aprender bem, não só indo além do tradicional, mas principalmente propondo horizontes inovadores mais aptos a dar conta dos novos desafios do século XXI. O desafio pedagógico é o que há de mais importante nas novas tecnologias, sem daí seguir que são apenas meio. Dito de outro modo, se não ocorrer aprendizagem de qualidade, nada se inovou ou acrescentou.
Neste sentido, as novas tecnologias não aposentaram as teorias vigentes de aprendizagem, antes as reconstroem, como é sempre o caso. Teorias não se adotam, se usam, desconstruindo e reconstruindo. Diante deste novo enfoque, que ampliaram o nível do meu entendimento, algo mais claro para essa situação no contexto escolar, surgem então, em meu território mental, algumas inquietações. Conhecemos a realidade tecnológica dos nossos alunos? Sabemos como lidam com as informações absorvidas diariamente? Temos uma leitura crítica sobre o que captamos no cardápio digital? Como os professores lidam com a própria tecnofobia, tecnomania? Qual o impacto desses aspectos em sua prática? Como as escolas lidam com essa questão pessoal dos professores? Como trabalhar com esses profissionais para minimizar o impacto deste grande desafio? Parece-me que tais aspectos estão sempre presentes no contexto escolar, a começar pela falta de informações sobre os aparatos tecnológicos disponíveis na escola, ou se existe a presença de outros profissionais que lidam com a área de informática para uma possível prática interdisciplinar. Saber adaptar o uso com as normas vigentes sem prejuízo decorrentes dessa ação. O potencial inexplorado dessa nova ferramenta, considerando que fomos engolidos nesta cultura digital, ou seja, não há como fugir, se esquivar. Talvez uma linha de pesquisa tenha como ponto de partida o fato de como o professor se vê e como lida com essa questão digital, pois na medida em que entende suas limitações, consegue se situar nessa nova realidade e compreende que há um longo percurso à frente. Penso que a partir daí consegue se deslocar deste lugar de pouca visualização ou percepção para um lugar de atuação com maior propriedade e segurança. Penso que o trecho da autora Luciene Amaral da Silva, em seu artigo O Uso Pedagógico de Mídias na Escola, Práticas Inovadoras, 2013, página 120, contempla essa percepção. Para que a prática do professor seja dinâmica, onde possam ser vivenciadas novas práticas com o uso da tecnologia em sala de aula, é necessário que ele conheça os benefícios na aprendizagem proporcionados quando são inseridos nas aulas os recursos tecnológicos. Diante da realidade onde nossos jovens, nascidos numa realidade online, cuja tatu são verdadeiros códigos de barra, e a linguagem a que estão inseridos de uma sociedade em rede, requer professores antenados com a cultura vigente, pertencente ao aluno, sobretudo se passarem a visualizar os benefícios em conhecer este território, e de preferência dominar o recurso, para que seja capaz de avaliar criticamente o ambiente tecnológico em que lida, em que os alunos estejam inseridos, que normalmente encara cotidianamente no mundo atual. E quando isso não acontece, a estrutura pedagógica permanece frágil, onde todos perdem, alunos, professores, a escola. Ainda de acordo com a autora Luciene Amaral, de 2013, na página 121, que cita autores que afirmam: Duque, de 2010, Moran, 2009, Demo, 2007, Almeida, de 2003, Neto, de 99, no qual afirmam e mostram a necessidade de integrar a tecnologia no contexto educacional para garantir a aprendizagem significativa dos alunos. O estudo se propõe a discutir sobre as dificuldades encontradas pelo professor em relação ao manuseio e compreensão da tecnologia como instrumento facilitador da aprendizagem, bem como refletir sobre os motivos que levam à resistência do professor frente à tecnologia, isto é, a tecnofobia, e construir uma proposta de formação do professor para o uso da tecnologia em sala de aula baseada na aplicabilidade das 5 leis da biblioteconomia na prática docente, para que o mesmo faça uso da tecnologia não como instrumento mecânico, e sim com intencionalidade pedagógica. Estes estudos abriram precedente para uma investigação sobre temas relacionados à tecnofobia e algumas questões,
Quais obstáculos para a aplicação de recursos tecnológicos em sala de aula? Como o professor lida com as proibições tecnológicas em detrimento de sua prática no contexto escolar? E aqui norteou um tema-problema. Como superar alguns obstáculos, como a tecnofobia, diante do intento de utilizar tal recurso em seu contexto escolar? E para fechar este depoimento, como minimizar os sintomas tecnofóbicos do professor para que seja possível a construção do ensino-aprendizagem no contexto escolar? Sintetizando, como os docentes podem reverter a tecnofobia a favor de sua prática intermediática? Até mais, professora Fernanda. Beijo.